Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Douglas mais uma vez. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho assim importantíssimo, um assunto fundamental para as nossas vidas nos dias de hoje. E eu tenho aqui uma galera que eu considero muito, né? E você que está aí nos assistindo, você é o nosso convidado a fazer parte conosco. Então, se aproxime-se e vem com a gente. Vamos nessa. Vamos falar um pouquinho de Jesus Cristo. Beleza? Show de bola. Eu escolhi um tema assim bem interessante, chamado As Piores Prisões da Vida. né? Eu pedi a Deus para que me desse um tema assim nessa área, porque eu acho que a gente vive numa prisão, na verdade, né? Hoje a gente tem restrição para tudo. Então você já nasce prisioneiro, você já nasce preso, né? Você está debaixo de um jugo, de um sistema político, né? Um sistema, posso dizer, mais econômico, né? E eu cheguei à conclusão, cara, uma coisa interessante, que eu entrevistei bastante, assim, pessoas, né? Nos últimos dias aí, a respeito dessa questão sobre liberdade. E é impressionante o nível de... Eu não queria usar essa palavra, mas eu vou usar. De boçalidade das pessoas. É que essa questão. Você pergunta para a pessoa se ela... O que é liberdade? A maioria não sabe responder o que é liberdade. A maioria não sabe sequer dizer se elas são realmente livres, né? E os que chutaram alguma coisa acerca dessa questão foram totalmente equivocados. Então, quando você pergunta se a pessoa é livre, 90% vai dizer que sim, né? Mas a verdade é não. Nós vamos bater um papo aqui a respeito disso, né? Porque a verdade é, cara, que a gente não tem capacidade, o ser humano ele não tem capacidade de viver liberto, de viver livre. Você não tem. E a prova disso é o quê? A prova disso é que existem leis, né? Para que servem as leis? Para impor limite à sua liberdade, né? Você não pode dizer que você é... Se você dá liberdade para as pessoas, primeiro, se as pessoas fossem livres, você acha que você teria propriedade privada? Você não teria casa, cara. Você não teria carro. Você roubaram o teu carro outro dia aqui, né? Sim, verdade. Debaixo de lei roubaram o carro dele. E tem lei que protege ele, né? Mas não foi suficiente para proteger nesse caso. Então as pessoas elas não podem, elas não têm a capacidade, né, de viver em liberdade, porque a essência humana, cara, a essência humana ela é perversa. A nossa natureza é uma natureza perversa, cruel. Então quando você dá liberdade para as pessoas, ela acaba usando aquela liberdade para o mal, entendeu? Então eu cheguei à conclusão que ser verdadeiramente livre, cara, não consiste no ato de eu dizer que sou livre, ou de eu simplesmente declarar que sou livre, né? Mas a partir do momento que eu me declaro escravo de Deus, é que eu me torno livre. Exatamente. Né? Jesus é o único senhor de escravos, ele é o único senhor de escravos, que quanto mais você se submete à escravidão, mais livre você se torna. É interessante isso, né? Então o conceito de liberdade cristã não está na capacidade de fazer aquilo que eu quero, entendeu? Mas sim na capacidade de controlar e dominar a minha vontade, né? O meu desejo, né? E a minha natureza. Então é isso. Então quando Jesus disse que se eu vos libertar verdadeiramente sereis livres, né, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou o único que posso, eu sou a única porta, né, para a sua liberdade, não existe outra porta, né? Primeira coisa. Segunda coisa, ele está dizendo o seguinte: você jamais será livre
É porque eu acho que as pessoas confundem a liberdade com a fuga, né? Não existe, eu acho que se você escapa de alguma coisa, você vai ser cativo, né? Então, quando Jesus disse verdadeiramente sereis livres, está dizendo o seguinte: eu sou o único capaz, né, de tirar de você tudo aquilo que te prende. Entendeu? Não há outro caminho, não há outro jeito, né? Então, ele é o único. Então, por que eu chamei vocês aqui? Cara, é o seguinte. Primeiro, vocês não é porque vocês são meus amigos, entendeu? Não é por isso. Mas sim porque vocês têm consciência da realidade, né? E porque vocês são inteligentes e têm conteúdo para isso. Beleza? Então a gente vai bater um papinho aqui a respeito disso, a respeito da verdadeira liberdade. E nós vamos entender o real conceito, né, do que Jesus verdadeiramente quis dizer com isso, com ser livres, né? Que é uma coisa assim que eu acho maravilhosa. Vamos lá? Eu quero aqui apresentar primeiramente o Reginaldo, que esteve aqui comigo no último vídeo. Cara, assim, eu considero bastante, bem inteligente. Queria que você desse um alô pra galera aí, Reginaldo. Guitarrista. E aí, gente, paz do Senhor em Cristo. Vamos lá para esse estudo aqui, né? Já que eu sou a menor pessoa aqui desses 4 aqui. Mas aqui estamos para falar um pouco de Jesus, que é a melhor coisa, é o melhor papo que se fala em todo o planeta, né? Falar de Jesus, você agrega, você aprende. E eu sempre considero que a Bíblia é igual a música, né? Você nunca vai aprender inteiro. O dia que você morrer, você nunca vai aprender ainda a saber tudo, mas ela é um poço sem fim que você se aprofunda, e quanto mais se aprofunda, você deseja ter Cristo ao seu lado. Então, creio que o papo vai ser delicioso aqui hoje, Doguinho. Obrigado aí, pelo Reginaldo. Convite aí. Opa, e é uma honra estar do lado do Ezequiel. O Will faz tempinho que eu não vejo, agora casado do nosso lado, agora nosso time, né? O time dos casados. E o Doguinha que é um cara sensacional. Doguinha, tira o chapéu pra ele. Doguinha é um cara... Quem não conhece, não tem o direito de falar do Doguinha. Precisa conhecer primeiro. Então é uma honra estar aqui perto de vocês aí, cara. Glória a Deus. Valeu, cara. Isso aí. Seja bem-vindo a todos aí. Nosso querido parceiro aqui, irmão em Cristo, o Ezequiel. Nome poderoso, nome forte, né? O nome desse cara você chega a gaguejar pra falar, né, cara? Sim. Só Deus só não vai conseguir me pegar pelo cabelo, né? Bom dia, gente. Todos os ouvintes aí. Bom dia, Reginaldo. Amém. Douglas, Will. Faz parte dos comandados agora. Parabéns. Nosso Obrigado. time de guerreiros. Sempre bom ver vocês, estar junto com vocês. Para mim é uma honra ser convidado para estar aqui. Eu já imaginava que ia ter qualidade, mas me surpreendeu. E eu louvo a Deus por esse momento de estar aqui. Eu sei, como disse já o Reginaldo, nós nunca vamos aprender tudo acerca de Cristo, né? E quando eu via você falar sobre liberdade, você disse que nós vivemos em uma cadeia. E o Espírito Santo falou ao meu coração assim: nós somos o único prisioneiro livre que moramos na cadeia. Né? Nós moramos na cadeia e somos livres. Paulo foi feito, né, um prisioneiro livre. Isso é verdade. Eu acredito que esse papo vai ser muito bom para abrir a mente, para que a gente entenda também o nosso lugar no reino, né? Porque muita gente não sabe nem qual é o seu lugar no reino de Deus e por isso se torna cativo de si mesmo, que acho que é uma das piores prisões. É isso aí. O William, nosso guitarrista, esse cara aqui é um dos melhores guitarristas, cara, dessa cidade aqui. Pra você ver como você conhece poucos. Eu assino. Uma excelente música, é um cara bem popular, né? Eu comecei a tocar com esse cara aqui, já faz o que? A gente tá tocando uns 13 anos já, né, William? 13 anos, em 2012 a gente começou. A gente começamos a tocar juntos em 2012 e ele me acompanhou, assim, acho que todas as músicas que eu gravei, quase todas, ele tá sempre ali fazendo um som, produzindo, né? E a gente tem acho que umas 15 músicas já assim pré-produzidas, algumas assim gravadas em vídeos e outras ainda que a gente ainda não mexeu, não terminamos, mas já tem já uma base. Se casou há uns, já faz o quê? Uns 2 anos?
Não, faz 1 ano e 3 meses agora. É lua de mel. Cara, eu queria saber, meu irmão. Não, sério mesmo, cara, eu queria saber, porque vocês aqui, eu acho que o que vocês 3 têm em comum... Não vai falar de liberdade, 4, o cara acaba de casar. Não. Acho que o que a gente tem em comum aqui, acho que eu conheço vocês, conheço essa esposa de vocês, e eu queria parabenizar que vocês casaram com mulheres bonitas, cara. Você tá falando outra coisa, não, né? não. Eu queria saber, eu acho que como vocês conseguiram, né? Eu queria saber qual é a Pergunta diferente, você tá sendo educado. eu quero saber qual que é a dica aí, cara. Você é dom de Deus, rapaz. Você é dom de Deus, isso aí. Nossa, o favor imerecido de Deus, cara. É incrível. É incrível, cara. É inacreditável. E essa dúvida se recai sobre a própria vida dele, na verdade. Você acredita que eu fui numa igreja um dia e a minha esposa desceu do carro e foi primeiro que eu. Isso é verdade, tá? A minha esposa foi primeiro, tava começando a chuviscar e ela foi entrando na igreja primeiro. O obreiro que tava na porta, quando ela entrou, depois quando eu fui passando, ele falou, ela casou com ele? E eu ouvi. Ele falou, foi sim. E daí? Aí eu pensei, né? O obreiro falou, não, a graça de Deus realmente... A graça te faz belo. Esses caras são bons de papo, ou, né? É verdade. Tem Pior que não, coisa, nunca né? fui bom pra essa área, nunca fui bom, cara. Foi até ela que teve que pedir namoro. Eu creio que no nosso caso aqui, acho que a música ajudou um pouquinho. A música traz, né? te deixa um pouco mais interessante, talvez. Não tem nenhum pode ser. baterista aí não, né? Não tem. É porque o baterista tem que ficar isolado naquele aquário, né? Tão perigoso que ele é, né? Verdade. Mas como eu tava falando antes, Douglas, é um prazer estar aqui com vocês. Então, novamente, um bom dia a vocês. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes. E nós sempre nos reunimos para falar de música, de esporte, né? Que a gente sempre tá junto aí. E quando a gente se reúne para falar de um tema tão importante como esse, como o Douglas falou, até mesmo eu nunca tinha parado para refletir sobre, de fato, o que nos faz livres, se de fato nós somos livres ou não. Então, um tema muito legal, né? E a gente vai explorar um pouquinho hoje aqui. Espero poder aprender com vocês também e compartilhar um pouquinho do que a gente tem entendido e refletir as ideias, vai ser bem legal. Então, novamente, Douglas, obrigado pelo convite e vamos nessa. É isso aí, galera. Vamos lá. Começar aqui nosso bate-papo. Afinal de contas, cara, o que é? O que é uma prisão? Né? Prisão nada mais é do que uma privação do seu direito. Limitação. É uma limitação do seu direito de locomoção. Né? Isso é uma prisão. Ela limita o seu espaço. Né? Ela te controla. Ela te deixa ali num espaço limitado, privado. Né? As prisões foram criadas, cara, com o intuito de fazer com que as pessoas pagassem pelos seus erros. Sim. Né? Então, o cara comete um crime, o cara que é criminoso, né? Que mata, que rouba, que estupra, que faz, seja lá, que tá... que inflige a lei, né? Então, a ideia é que esses caras, essas pessoas, fiquem aprisionadas ali, né? E paguem pelos seus pecados, né? E as prisões, elas têm algumas características, né? E algumas características das prisões, nós vamos falar de várias prisões aqui, eu não quero entrar no sentido da prisão literal, né? Que é o cárcere, né? Por quê? Porque essa é a menos nociva, cara. Essa tem dia, tem hora pra acabar, né? Tem, essa é menos nociva. Ah, mas a cadeia, uma vez eu conversei com um cara que foi preso, fui numa casa de recuperação, bateu um papo com esses caras. Aí ele falou que teve preso, tudo. E falei, cara, é um inferno lá dentro. Ele falou, sim, é um inferno. Mas tem lei? Ele falou, tem lei. Você tem direito? Ele falou, tenho direito. Direito a quê? Ele falou, tem direito a 3 refeições por dia, um banho, roupa. Se você tiver condições, você tem direito à visita íntima, né? Ali, os caras dão um jeito ali, né? Cigarro, né? Dependendo do que você representa para aquele local, você tem alguns privilégios ali, né? Então existe lei dentro de uma prisão. Mas as piores prisões da vida não há lei, cara. Tá entendendo? Não há lei. E essas prisões essas prisões literais, o cárcere, né? Você tá ali porque você mereceu, você cometeu um crime, você foi colocado ali.
né? Agora, existem prisões, cara. Primeira coisa que a gente tem que entender, cara. Isso é importante, isso é crucial. Nem toda prisão parece uma prisão. Aí que tá o perigo. Tá entendendo? Nem toda prisão parece uma prisão, né? Tem prisão que parece mais um oásis. Por quê? Porque ela te coloca numa condição de conforto, de alegria temporária, satisfação, gozo e felicidade, né? É por isso que para a maioria das pessoas que você pergunta se ela se sente livre, ela diz que sim. O cara tá ali, o cara é viciado em bebida, cocaína, cigarro, viciado em sexo, em prostituição. O cara é aprisionado em muita coisa. Tá entendendo? Mas ele acredita que é livre, cara. Justamente. Porque essas coisas trazem a ele satisfação e alegria. Tá entendendo? Tem gente que passa a vida inteira vivendo como escravo achando que é livre. E ele só vai descobrir que ele viveu como escravo ali pro último terço ou pro último quarto da vida dele. Na fase final da vida. Quando ele olha pra trás e fala, nossa, que monte de... Vivi na lama a vida inteira e não sabia, cara. Tá entendendo? Quando ele olha pros filhos, cara. Tá entendendo? Quando ele olha para aquilo que ele construiu, né? E vê que o que ele fez a vida inteira só foi porcaria. O cara viveu no esgoto, cara. Tá entendendo? E viveu achando que era livre. Mas viveu uma vida miserável. Tá entendendo? Então as prisões, elas têm essa característica, né? Nem todas parecem que são prisões, né? Uma outra característica das prisões é a seguinte: elas te dão o direito de escolha, tá? Você não é colocado naquilo ali porque você quis, tá? Entendeu? Você entrou porque você quis. Você não é colocado ali porque você foi compulsoriamente colocado, mas você entrou porque ela te dá o direito de escolher. E você vai assim na palavra de Deus, uma coisa que eu acho interessante ali no livro de Daniel, aí no capítulo 1, né? Que aquele cara era muito inteligente, cara. Aquele cara era um gênio, cara. Ele conseguiu ver a miséria, a desgraça, naquilo que parecia o melhor. E ele conseguiu ver o melhor, cara, Daquilo que parecia ruim. aquilo que parecia ruim. Então, quando trouxeram ele ali para aquele castelo, né, cara? Foi pra Babilônia, né? Babilônia. Trouxeram ele para aquele castelo bonito, com aquele monte de coisa bacana, um monte de conforto, né? Acho que era... Todo mundo achou que aquilo ali era o símbolo da liberdade. Agora eu vou poder viver do jeito que eu quero, entendeu? Ter tudo que eu sempre quis. E ele teve a percepção, cara. Ele viu o que ninguém viu. Ele viu uma prisão. Num lugar que aparentemente faria com que ele se sentisse livre. E ele conseguiu ver isso ali. Falou, não, se eu comer isso aqui, eu vou me tornar escravo. Entendeu? Se eu comer isso, se eu beber isso, eu me torno escravo. Então ele conseguiu ver o pior naquilo que parecia o melhor e conseguiu ver o melhor naquilo que parecia o pior. Tá vendo? Então, cara, as prisões, elas têm essa característica. Elas te dão opções de escolha. Ah, mas por que eu entrei na sarjeta? Porque você quis, cara. Tá entendendo? O cara quis. Né? Você não nasceu viciado em crack, você não nasceu viciado em bebida, você não nasceu viciado em cocaína, você não nasceu viciado... Até o sexo, cara, que é algo que vicia e que te leva num submundo, num mundo de desgraça e miséria. Uhum. Tá entendendo? Que o ser humano chegou num nível, cara, de promiscuidade horrível, cara. Hoje existe o quê? Sexo bestial. Sabe o que é sexo bestial? É o que a gente chama de zoofilia, já ouviu falar? Não, cara, e Sexo com animais, cara. uma psicóloga esses dias, a amiga nossa, comentou que estava tratando um cara com esse caso. O cara não Eu consegue. não conseguia acreditar, cara. Impressionante, chegou num nível, cara. Cara, existem gente, ô Ezequiel, existem homens que uma mulher não é o suficiente pro cara, irmão. Tá entendendo? Não é suficiente. O cara participa de grupos, de coisas, não se satisfaz da forma natural. Tá entendendo?
Então ele não consegue ter uma esposa, ele não consegue ter um relacionamento, ele não tem sequência numa uma vida sexual saudável. Entendeu? Então hoje em dia tem o que? Exploração sexual infantil, né? Sexo bestial, que a gente acabou de falar, que zoofilia, né? E até por aí necrofilia vai, cara. também, Os né? caras vão inventando nomes e vão, né? Eles vão colocando ali. Parece que o ser humano, é exatamente o que você falou, o ser humano ele é tão cativo que ele vive buscando preencher algo que ele não tem falta, ele vive buscando preencher. E ele vai evoluindo, buscando, evoluindo para pior, né? Cada vez mais aquilo que ele parece que falta nele, mas que na verdade não é, que ele é cativo dele mesmo. Cativo O ser humano mesmo. se torna cativo de si próprio. Então, Porque cativo, o homem, quando o homem ele é apresentado à sua vida, é igual você falou, ele vai ter as suas escolhas. Minha filha tem 9 anos, se chama Giovana. E a minha filha, um dia brincando comigo dentro de casa, eu não sou muito de ficar time e tal, mas eu peguei e falei assim, você quer uma camisa do Corinthians ou você quer uma camisa do Palmeiras? E ela falou assim, eu quero a do Palmeiras. Aquilo doeu meu coração. Aí não. E aí eu perguntei pra ela, mas o porquê disso? Ela falou, porque eu fiz a minha escolha. Então o ser humano ele faz escolhas em cima de escolhas no decorrer da sua vida toda. E ser cativo é uma das piores decisões que o ser humano toma. Mas como você falou, a prisão física tem tempo para acabar. Tem. Agora, eu ser cativo, como que eu vou ser liberto de mim? Por que Paulo fala? Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Porque todos os dias eu preciso ser liberto de mim mesmo. Quando Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade vos libertará, não foi Sim. não, foi para quem? Para quem tá ali, para quem é praticante da lei, para quem já conhece, para quem sabe. Uhum. Porque agora as pessoas elas fogem da verdade, porque é a verdade que liberta. É muito difícil. Eu falo sempre uma coisa, eu procuro fazer tudo correto porque eu não gosto de uma coisa na minha vida. Ser confrontado quando eu não tenho razão, porque eu não vou poder argumentar. E eu, como eu sou justo, eu não vou argumentar com alguém se eu não tiver razão. Sim, sim. Então, por que os homens fogem da verdade? Porque a verdade é um fato que não permite contra-argumentação. Por que Saul fica 20 anos no trono e não busca a arca? Faz culto sem a arca, faz tudo sem a arca. Porque a vida dele estava de cabeça para baixo como um rei, mas ele estava cultuando, fazendo tudo como se estivesse normal. Mas era cativo de si próprio. É verdade. Sim. Cativo. Voltando ao assunto aqui, daqui a pouco a gente já vai estender mais o nosso papo. Então, primeira coisa, as prisões. Elas nem todas parecem uma prisão, né? Elas são atraentes, né? Elas te dão coisas deliciosas, elas oferecem coisas boas para você, né? Terceiro, que isso aqui é uma coisa acho, crucial, cara, que todo mundo tem que entender. Os prejuízos da prisão são maiores do que os benefícios. Tá? É maior. Você tá tendo prazer, tá beleza? Tá? Os prejuízos são maiores. Né? Você tem que entender isso. Quarta coisa importante. Esses prejuízos, nem toda prisão tem prejuízos instantâneos, cara. Tá entendendo? Eles são a longo prazo. Você vai colher lá na frente, o Ezequiel, o Reginaldo, o William. Não é agora, cara. Não, você tá aqui, você tá de boa, cara. Você vai fumar a vida inteira, você vai beber a vida inteira, cara. A conta vai chegar, cara. Entendeu? O cara vai se drogar a vida inteira, você vai viver na prostituição a vida inteira. A conta vai chegar, meu irmão. Mas não é agora, é lá na frente. Tá entendendo? Então, as prisões da vida, elas são um engano, entendeu, cara? Elas enganam você a vida inteira. Então, elas te colocam numa posição de privilégio, elas te alimentam, elas te atraem, elas te dão prazer, elas te dão satisfação. Mas no fim da vida, meu irmão,
Elas tiram tudo de você, cara. Te jogam na sarjeta, cara. Entendeu? Elas te jogam na fossa. Né? E eu já conversei já com o pessoal aí, com gente, né? Que experimentaram, acho que as coisas mais, assim, repugnantes da vida, né? E já confessaram pra mim coisas, assim, eu conversei com gente há um pouco tempo atrás, pessoas que foram até violentadas, pessoas que, sabe, e que hoje vivem aprisionadas, cara. Entendeu? Então, cara, você tem que entender o seguinte: se existe uma possibilidade de você que está nos assistindo, e você que está vendo esse podcast aqui, né, obter a sua liberdade, essa possibilidade é Jesus Cristo, não tem outro. Exatamente. Tá entendendo? Não tem outro. Então Jesus, quando disse o seguinte, olha, eu tenho a liberdade para vocês, né? Verdadeiramente sereis livres se eu libertar vocês. Ele está dizendo o seguinte: primeiro, a gente tem que focar numa coisa que eu acho interessante aqui. Primeira coisa, crucial, cara, é a palavra se, né? E verdadeiramente. É muito profundo isso. Se. O que ele está dizendo? É o seguinte: olha, se o filho. Se. Ele está dizendo o seguinte: escravo não liberta escravo, cara. Outro dia minha esposa chegou pra mim e falou: vou levar nosso filho no psicólogo. Porque levar o menino no psicólogo. Eu falei: mas pra que levar o cara no psicólogo? Porque tá com um problema na escola e tal. Eu falei: mas eu sou um cara que eu sou muito cético, cara. Eu tenho dificuldade de acreditar em psicologia, entendeu? Eu tenho dificuldade. Eu acredito o quê? Eu acredito em problema no cérebro, eu acredito em problema de loucura. Eu não acredito que um ser humano é capaz, entendeu? Com algumas palavras ali de 10 minutos, 15 minutos, corrigir. Corrigir algo. Não, tão complexo, num indivíduo tão profundo como o ser humano. Eu não acredito nisso. Entendeu? Eu falei pra ela: você tem dinheiro? Ela falou: tenho. Eu falei: então paga, porque eu não tenho dinheiro, eu não vou pagar. Eu não vou dar dinheiro pra esses caras. Aí levou o moleque lá e... tá do mesmo jeito, cara. Cada consulta é 500, 600 conto, irmão. Tá do mesmo jeito, cara. Tá entendendo? Então, quando Jesus disse verdadeiramente ser legítimo, ele está dizendo o seguinte: escravo não liberta escravo e nem escravo liberta a si mesmo, cara. Eu vou procurar tratamento com você, sendo eu escravo de algo. Tá entendendo? A verdade é que você também é, cara. Tá entendendo, cara? A verdade é que você também é um escravo, cara. Você pode não ser escravo da mesma coisa que eu, mas você é escravo de algo. Então as pessoas, o que acontece, cara? Elas saem de uma prisão e entram em outra prisão. Você tá sempre migrando, sai de uma, entra em outra, sai de uma, entra em outra, sai de uma, porque você é resgatado por pessoas que são escravas. Tá entendendo? E na cultura judaica, na cultura do hebreu, quando alguém nascia escravo, havia duas maneiras de você se tornar escravo. Uma porque você nascia, outra era porque já nascia filho de escravo, e outra porque você devia, tinha alguma dívida, Sim. né? Você se tornava escravo. Olha que coisa interessante. Para você libertar alguém, você tinha que ter vontade de libertar, você tinha que ter meios para libertar alguém, e você nunca, jamais poderia ter sido escravo. Sim. Tá entendendo? Então Jesus, quando disse se o filho vos libertar, dizendo o seguinte: eu nunca fui escravo de nada, nada nunca me prendeu, sou totalmente livre. E essa conversa aí que eles estão tendo, que Jesus está tendo com eles estão se orgulhando, né, da linhagem deles e da linhagem de Moisés, né? Só que eles esquecem que Moisés também foi escravo. Exatamente. Então Jesus está falando para eles: olha, Moisés foi escravo, a linhagem de vocês foi tudo escravo, mas eu não fui, não. Exatamente. Então, cara, é uma questão assim muito profunda, cara. E quando ele diz verdadeiramente ser livre, ele está dizendo o seguinte: existem liberdades falsas, cara. É o que ele está dizendo. Entendeu? Então a gente tem que entender se você está vivendo uma liberdade verdadeira e uma liberdade falsa, e nós vamos chegar daqui a pouco nessa questão. Gente, é o seguinte: tipos de prisões. Eu quero fazer uma pergunta pro meu amigo aqui, Ezequiel. Eu quero que você me explique uma coisa, meu irmão. Pra você, cara, qual é a pior prisão da vida? Por quê? E como ser livre dela?
Acho que a pior prisão da vida é a própria mentalidade do homem. A prisão da mente, cara. A prisão da Por mente. quê? Porque quando o homem não tem domínio sobre a sua mente, ele permite que as coisas dominem sobre ela. Quando Deus cria o homem no Gênesis, ele diz assim, olha, domine sobre as coisas. E essa ordem ela se inverteu e as coisas dominam sobre o homem. E uma característica de quem é cativo da mente é que ele não reconhece que é cativo. E se eu não reconhecer que eu sou cativo, não tem como eu me libertar daquilo que eu não entendo como prisão. Uhum. Então é aquilo tudo que você estava falando aqui. A cadeia não mostra que é cadeia. A cadeia te dá os confortos de uma cadeia, de uma prisão, ao ponto de você falar, não, eu sou livre. Então, quando eu sou cativo da minha mente, Paulo escrevendo aos Romanos disse assim, ó, não vos conformeis com esse mundo. Capítulo 12. Diz assim, mas transformai-o segundo a renovação da vossa mente. Paulo não está falando assim, não é para você ficar brigando com religião ou com outro, porque não. Põe uma placa no seu pescoço escrita, estou em obras, estou em constante mudança. Eu posso só concluir rapidinho aqui por que eu estou falando isso, que eu Fica à vontade, tenho cara. isso como a pior prisão. No ano de... Eu tive uma infância muito difícil. Eu venho de uma família simples, eu venho de lutas e guerras e situações. E eu não culpo eles, meu pai e minha mãe são os amores da minha vida, mas eu tive muita ausência de orientação de pai e de mãe. Sim. Tanto por eles ter se casado muito novo, imaturos para ser pai. Minha mãe com 18 anos já estava comigo nos braços. Meu pai muito novo, vem de uma criação difícil também, então eu tive dificuldade para orientação de pai e mãe. De tanto que hoje quem vê eu ser pai, às vezes minha mãe mesmo fala, eu não consigo acreditar que você é esse pai para sua filha. Você acha que essa ausência da figura paterna, né, na sua vida, isso afetou sua mente de alguma forma? Afetou e muito. É? Não é a ausência. Meu pai hoje é um amigo, mas meu pai, ele era muito difícil. Meu pai foi me dar um beijo, eu já tinha 18 anos, quando meu pai me beijou no rosto. Você tá entendendo? Entendi. Então, hoje eu tenho liberdade para chegar e conversar de qualquer coisa com meu pai, porque hoje ele vê o tempo que ele perdeu. Para os mais novos, ele ainda foi melhor. Mas para os 3 mais velhos, meu pai foi um pai que nós tínhamos dentro de casa, mas ausente. E não foi só ele, minha mãe também foi. Porque às vezes parecia que aquilo ali, que nós estava tendo pai e mãe, eles trabalhavam muito, ralavam muito, mas na hora de orientar, nós nunca tivemos um momento de diálogo. Meu pai nunca chegou para nos corrigir dialogando. Entendi. Meu pai sempre procurava nos bater, como assim. E isso, lá na frente, eu não percebi que isso fez mal para minha vida. Sim. Só que depois eu tive os meus problemas particulares, eu tentei as minhas soluções, sem ter orientações, fui tentando. E quando eu cheguei na fase de maturidade, que foi a partir dos meus 29 para 30 anos ali, a minha mente ela começou a entrar num lapso de reflexão. E eu comecei a refletir sobre tudo. Eu nunca imaginei que ia passar por isso. Sim. E eu desenvolvi um quadro depressivo. Então você chegou a ter problemas com depressão, essas coisas assim. ao ponto de ficar dentro da minha casa chorando, e na minha mente a depressão nutria em mim que eu estava com alguma doença em estado terminal, e eu senti os sintomas e acontecia, e eu passei por uma das piores fases da minha vida. E uma das coisas que mudou a minha vida foi uma fala da minha esposa um dia, quando eu estava no chuveiro chorando. Ela abriu a porta e falou: todo mundo te conhece como pregador, todo mundo te conhece como um servo de Deus, todo mundo admira isso. Mas eu não admiro só isso, eu admiro o pai que você é, o esposo que você é, eu admiro a pessoa que você é. E tem mais uma coisa, você não é só um pregador de púlpito, você é crente dentro de casa. Então, quem está em Cristo, uma nova criatura é. E quando ela falou aquilo, eu fui meditar, e aí o Espírito Santo falou para mim: você precisa ter domínio. Eu tenho amigos que são psicólogos,
Tenho também minhas divergências com a psicologia, com o psicanalista. Tenho também, muito. Mas um amigo meu, ele, com tudo o que a ciência, a verdade da ciência, o que ela diz, ele disse assim, com tudo que você responde, você tem um quadro depressivo. Aí eu falei assim, aí ele disse, mas se você quiser contestar, eu falei, não. Porque eu não preciso dizer que eu não tenho depressão. O problema é ela me ter. É ela dominar sobre mim. Então, eu sofro sim de algumas crises de ansiedade, tenho algumas dificuldades às vezes, mas hoje eu tenho domínio sobre isso. E isso me fez refletir até mesmo sobre o evangelho. Entendi. Porque eu passei a minha vida toda pregando sobre a liberdade em Cristo. E sendo você, cativo de algo que sendo aconteceu cativo, no passado. Você tá entendendo? Entendi. Então, eu tinha dificuldades com a minha mãe com meu pai nem tanto, mas com a minha mãe eu tinha uma aversão, uma mágoa muito grande da minha mãe. Eu tinha uma mágoa da minha mãe muito grande. Era uma dificuldade muito grande pra gente se comunicar. A gente brigava muito fácil. Mas depois que você passa a dominar a sua mente, porque uma das características da liberdade é o domínio. É igual eu tô falando, nós estamos presos, sim. O mundo é uma prisão. Para começar, a gente não é daqui. A gente é o único ser vivo aqui que precisa de adaptação para estar aqui. Exatamente, cara. Você tá entendendo? Sim. Nós somos o único que precisa de adaptação para estar aqui. Então, isso comprova que nós não somos daqui. Então, a maior dificuldade é dominar sobre a sua mente. É você ter o domínio daquilo. Porque o que eu domino? A minha carne quer, mas eu não negocio. O meu corpo pede, mas eu não vou ceder. Então, todas as vezes que as pessoas usam muito, a carne é fraca. Mas já leu o versículo inteiro? A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito vence ela. Muita gente vai ser condenado por esse negócio de a carne é fraca, por achar que é justificativa para o pecado. Mas não é. Isso é porque não tem domínio sobre a própria mente, controle sobre as suas ações, e tudo aquilo que vem, você aceita de bom grado. Jesus é tentado aonde? No deserto. Eu tenho um professor de uma escola que eu estudo chamada Filactérios, que ele diz assim, o gosto é de pão, mas o peso é de pedra. Então, eu acho que a pior prisão, Douglas, é a mente. Essa questão da prisão mental, cara, assim, que eu penso assim, você falou uma coisa interessantíssima, a prisão da mente. As pessoas aprisionadas, cara, assim, eu acho que elas colocam na cabeça, cara, sabe? Cara, você é um nada, meu irmão. Entendeu? Complexo de inferioridade. Você é um pobre coitado, cara. E aí o cara se liga ao ter passado dele, ele se liga às raízes, entendeu? Ele olha pra trás. Tem um cara que eu acho interessante, da Bíblia, não sei se vocês já leram sobre, vocês já devem ter lido, um tal de Jefité, ali em Juízes, capítulo de número 11, ele fala sobre esse cara. Entendeu? Imagina seus irmãos chegar pra você e falar assim pra você, assim, ó, a Bíblia diz que ele era um cara decente, valoroso, um homem muito inteligente, cara. Ele chegou a ser juiz, acho que foi o 8º juiz de Israel. Um cara inteligentíssimo, né? Um verdadeiro líder. Imagina seus irmãos chegar pra você, Reginaldo, e falar assim, cara, sua mãe é uma vagabunda, cara. Sua mãe é uma prostituta, pega tuas coisas e vai embora. Porque a Bíblia diz que ele era um homem valoroso, porém, filho de uma prostituta. Tá entendendo? Então os irmãos dele usaram isso, William, pra culpá-lo, entendeu? Enfraquecer a mente do cara. Nada que você fizer nessa vida, meu irmão, vai cobrir isso. Vai cobrir o seu passado. Tá entendendo? Você é filho de uma prostituta, cara. A minha família vive esse contexto. Você não vale nada, cara. Entendeu? E esse cara, esse tal de Jefité aí, a Bíblia diz que ele superou isso, cara. Ele saiu de casa, foi morar com levianos, entendeu? Saiu e se tornou o 8º juiz de Israel. Olha a mente desse cara, Reginaldo. Olha a potência da mentalidade desse cara. Como o Ezequiel falou aqui. A capacidade de dominar a sua mente. Tá entendendo? Cara, o que o meu pai foi, o que minha mãe foi, não tem poder pra influenciar naquilo que eu sou, ser. Cara. O que eu serei no futuro. Tá entendendo? Isso é controle da mente, cara. É você expelir, tá entendendo? O seu passado, projetar o seu futuro a partir do presente, cara. Tá entendendo? E Paulo viveu isso, ele viveu esse complexo também. Poxa, Senhor, eu sou o pior de todos os pecadores. Eu consenti na morte de gente inocente.
Eu persegui fiéis. E ele ali naquela coisa. Até que o dia que ele entendeu isso, tá entendendo? Que ele chegou a dizer ali, falou, acho que é em Filipenses capítulo 4 que ele fala, né? O 3 ou 4 que ele diz ali, esquecendo-me, não que eu tenha cansado, né? Esquecendo-me das coisas que para trás fico e prossigo para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, que ele abandonou 14, o passado, né, cara? 13 e 14. Ele abandonou, cara. Tá entendendo? Então as prisões mentais, cara, ela pega o seu passado e coloca na sua cabeça, cara. Você não é nada, cara. Você não é nada porque seu pai não era nada. Você não é nada porque sua mãe não era nada. Ó, a minha família, meu pai tem irmãos homens, mas da parte do meu pai, nunca, da minha família assim, da parte da minha mãe tem bastante pastores, até fora do país, mas sim, da parte do meu pai nunca tinha tido pastor. Nem meu pai era, e meu pai foi um grande propulsor do evangelho aqui no campo de Indaiatuba, pastor Sebastião do Pimenta, meu pai ganhou para Jesus. E me apresentou depois como criança lá, quando nasci. E meu pai nunca tinha sido... E eu fui o primeiro a ser levado ao ministério na minha casa. E depois de mim, o meu pai se torna pastor. Meu irmão mais novo é presbítero da igreja. E as pessoas falam, não, tem uma maldição sobre a família que nunca vai deixar ser nada. Sim. Mas isso é quebrado quando você... Porque a liberdade está em Cristo. Cristo, quando a Bíblia fala assim que a maldição visita os filhos, a maldição dos pais até a 4ª geração dos filhos. Aí as pessoas usam isso como, não, se o meu pai foi amaldiçoado, também você. Se fulano vai ser amaldiçoado, também você. Só que não leu inteiro, porque a Bíblia fala que isso é para os que odeiam o Senhor. Uhum. Mas para aqueles que amam ao Deus, ele mete o pé na porta e fala, a maldição acabou. Aqui parou. Aí começa assim, ó, que a bênção será derramada não só sobre mim, mas sobre os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Isaías 44, acho que 3 diz assim, Isaías acho que 44, verso 3 diz assim, se converterdes a mim, a minha repreensão, farei cair água sobre o sedento, rios sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre os seus filhos e a bênção sobre a sua posterioridade. Porque nós somos, eu volto a dizer, cativos de nós mesmos. Jefté, ele tem uma mente de dizer assim, não, eu tô deixando para trás aquilo que... Eu tenho uma frase que eu gosto muito, diga assim, eu não sou quem eu queria ser, mas também eu já não sou quem eu era. Um dia minha esposa falou assim, como que eu faço para saber o que Deus tem para mim amanhã? Eu falei, hoje você precisa ser melhor do que você foi ontem. É evolução total. Cabeça. Mentalidade, né? Mentalidade. E você aceitou, assim, a sua realidade, é claro, você teve uma transformação de mentalidade, senão você não estaria aqui, né? Como foi pra você lidar com isso, assim, cara? Você superou tudo isso, tal, com seu pai, com a sua mãe, né? E hoje, cara, como que é? Você conseguiu esquecer totalmente isso? Eu não posso mentir e dizer que tudo foi esquecido. Porque eu acho que esquecimento é amnésia. Liberdade é lembrar e não doer mais. Uhum. Liberdade é lembrar, saber tudo o que aconteceu e não doer. Você tem duas opções na sua vida. Ou você olha a cicatriz e diz me machucaram, ou você olha a cicatriz e diz sobrevivi. Uhum. São dois extremos, mas você tem que decidir por um. Hoje, eu vou falar pra você que eu vou fazer 35 anos dia 18 agora. Uhum. De 5 anos pra cá, a minha mentalidade, ela vem mudando cada vez mais. E uma das coisas que Deus colocou é que eu preciso aprender a viver acima do patamar das minhas mediocridades. Das minhas próprias. Então, eu não posso deixar com que coisa lá de trás influencie no meu futuro. Não é porque meu pai me batia muito que eu vou bater muito na minha filha. Eu não bato na minha filha. Sim. Eu converso com ela. Não é porque houve um rompimento no casamento do meu pai e da minha mãe que eu tenho que acreditar que no meu vai acontecer. Uhum. Então, hoje eu consigo... Eu não tenho nada de mágoa do meu pai e da minha mãe porque eu entendo também o contexto que eles viveram antes. Sim. Não tenho nada, mas eu só consegui entender isso depois que eu me tornei, depois que eu fui, a minha cabeça foi mudando. Porque antes eu achava que minha mãe não se importava comigo, meu pai não se importava com nada. Era a minha mentalidade. Mas não, eu descobri que eles foram criados muito mais limitados do que eu, muito mais
as dificuldades deles muito maiores do que as que eles passaram para mim. Agora cabe a mim dar continuidade nisso ou pôr um fim nisso. Eles passaram para você o que receberam. O que receberam. A vida é uma corrida de bastão. Você vai passando aquilo que você recebe, não é assim? Só que eu preciso decidir se eu vou passar esse bastão para a próxima geração. Exatamente. E quando eu descubro a liberdade em Cristo, eu vou fazer uma colocação aqui que talvez vai ser meio polêmica. Vai ser meio polêmica. Mas as gerações passadas, elas foram cativas da falta de informação e da manipulação por aqueles que se sobressaía por um lapso maior de inteligência. Sim. Hoje, nós temos a informação na nossa mão, a facilidade de se informar maior na nossa mão. Não estou falando que foi ruim o que veio até aqui, foi bom. Porém, eu não posso passar coisas que eu vivi para minha filha. Sim, sim. Porque senão isso vai continuar, eu tenho que passar aquilo que é bom. Eu acho que o que torna o ser humano livre é eu descobrir a minha liberdade. Foi, se eu não me falho, foi Bernard Johnson, foi Billy Graham que disse que o evangelho pregado a outro é um mendigo contando pro outro onde achou pão. É miligrama. Você tá entendendo? Entendi. Então eu preciso, a partir de agora, ser o mendigo que achou pão, continuar passando pros outros. Eu achei pão, eu achei pão, eu achei pão. Por quê? Porque isso vai fazer com que a fome dos outros também seja, né? Porque imagina, eu sofri tudo isso e eu repasso. É a mesma coisa de eu pegar o pão, não comer tudo e guardar e deixar estragar o que sobrou, mas não passar para mais ninguém. Na sua opinião hoje, o que mais afeta a mente da juventude de hoje, cara? O que mais afeta também... A mente da juventude de hoje. Que a mente da juventude da nossa geração tá um lixo. Tá uma porcaria, tá uma fossa, meu irmão. Se você pudesse fazer e quando eu tô falando de juventude, eu tô falando de gente jovem. Eu tô falando de nego de 20 anos, não. Tô falando muito mais jovem que isso. Ah, galera de 13, 14, 12 anos. Cara, tem criança tentando suicídio, cara. Por causa da crise, por causa das crises de identidade. Molecada com automutilação, cara. Moleque que se corta com faca. Desafio. Hoje, acho que pouco tempo, acho que foi esse mês retrasado, viu? A minha menininha que se matou lá, cara. A garota se matou porque a colega da escola fez um desafio com ela lá e tal, se matou. Então, cara, você acha que hoje, acho que a tecnologia, o Ezequiel, você acha que ela vem contaminando a mente da juventude de hoje, cara? Qual a parcela dos pais em cima disso, cara? A tecnologia, ela é o combustível, um dos combustíveis principais para essa contaminação. E também a poluição midiática, ela faz isso. Porque a mídia, antigamente você tinha um padrão. Eu, por exemplo, quem é militar sabe o que eu vou falar. Como que sabia que era militar? Pelo corte. Raspava aqui, deixava o cabelo, não tinha pezinho, barba bem feita, esse cara é militar. Como que era o roqueiro antigamente? Esse cara é cabeludo, usa camiseta preta. Não era assim? Hoje em dia, existem crises de identidade. As pessoas nasceu uma coisa, se sentem outra e querem ser outra. Você tá entendendo? Então aquilo contamina ao ponto de dizer assim, não, você é livre para ser o que você quiser. Então isso contamina a juventude. E a parcela dos pais é porque muitas das vezes os pais, o filho ele chora. O pai, em vez de chamar para uma conversa e tentar fazer com que aquele choro dele cesse, ele quer o celular. O pai entrega o celular na mão dele e fala, vê o que você quiser. Para quê? Para mim não ter problema com o filho. Minha filha tem 9 anos, minha filha desde os 3 anos de idade. Eu sempre preguei e minha esposa cantou. Quando, às vezes, no encerramento da mensagem, que a assembleia tem muito aquilo, chama a esposa para cantar e tal. Minha filha nunca precisou ninguém lá no banco pegar ela no colo para ela não chorar. Ela já ficava ali. A minha filha, ela tem... Nós controlamos tudo que ela vê no celular. Não por controle. Porque o que as pessoas também não conseguem entender é o seguinte... A casa do pai, ela tem regra. E não é para te limitar, é para te proteger. A casa do pai precisa te proteger. Então, hoje, o que é gostoso? Viver longe das regras. Viver longe das regras é uma cadeia disfarçada de liberdade. Porque a regra, por mais que pareça que me limita, ela não me limita. Ela me protege. Sim. Então, hoje, a mídia destrói a mente dos nossos filhos. Por quê? Porque como é que alguém hoje vai chegar em você, que é um cara de uma opinião formada, no Reginaldo, que é de opinião, e vai colocar algo na sua cabeça? Nós temos argumento, nós temos confronto. Mas a intenção do adversário, da nossa alma, é destruir as próximas gerações.
E essa geração está sobre a nossa responsabilidade. Por isso que eu acho hoje eu fico muito triste com o contexto evangeliquez. Porque é um atacando o outro, um brigando com o outro. Teve uma festa aí, que é denominada a maior congresso do mundo de missões. Não vou citar o nome aqui, mas os caras têm a oportunidade, como eu queria ter a oportunidade de falar de Jesus Cristo para 18 mil pessoas de uma só vez. Mas não, eles pararam e resolveram um atacar o outro. E é por isso que nós somos feridos em campo de batalha. Porque é fogo amigo. É quem devia se defender, tá se atacando. Enquanto isso, o adversário trabalha nas próximas gerações. A minha filha, ela falou para mim assim, pai, eu gosto muito do modelo novo de igreja que tem agora. Porque esses modelos mais antigos, todos, minha filha tem 9 anos, olha a gravidade disso. Todos os que pregam, parece que só pregam para jogar indiretas um para os outros. E eu falo para ela, filha, o verdadeiro evangelho é o evangelho de Cristo. Ela falou, pai, qual é a igreja verdadeira? Eu falei, igreja é a da parede preta? Eu falei, não, a igreja verdadeira é a que revela Cristo. Quando Jesus pergunta, quem estão dizendo que eu sou? Uns dizem que você é isso, aquilo e você, Pedro. Quem fala que eu sou? Eu digo que tu és o Cristo. Se você está dizendo que eu sou o Cristo, aqui Jesus revela a igreja. A igreja era um segredo até aqui. Aí ele fala, se você fala que eu sou o Cristo, então tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós estamos deixando com que a mídia entre de forma sorrateira dentro da nossa casa, enquanto nós brigamos entre nós, deixamos, e aquilo que parece que não tem problema vai destruir na mente das próximas gerações. Se você pegar minha filha, e talvez eu sinto isso, que daqui a um tempo, a minha filha ela não quer congregar no modelo de igreja que eu congrego hoje. E é responsabilidade minha ensinar o evangelho para ela, mas não obrigá-la a fazer nada na sua coisa. Então eu tô fazendo a minha parte de apresentar Cristo, apresentar o evangelho, ser o exemplo, porque a Bíblia diz, ensina, né, a criança o caminho que ela deve andar, então eu preciso estar próximo, junto com ela lá, mas a molecada mais nova hoje, não se fala de vocês dentro da igreja quando era mais novo, não sei quem nasceu no berço evangélico aqui, mas a molecadinha corria dentro da igreja, dormia nos bancos da igreja. Hoje em dia as crianças estão no celular, no banco da igreja, porque não tá nem aí pro culto que tá acontecendo. Sem regra, Entendeu? sem limite, Sem regra. né, cara? Uma vida vive de forma irresponsável, né? Não come direito, alimentado, não come arroz com feijão, alimentado à base de hambúrguer. Esses dias eu dei risada, minha esposa falou, meu filho, você vai comer cebola, você vai comer. Entendeu? Mas eu não gosto, você vai comer cebola. Entendeu? Eu fiquei dando risada daquela situação, mas no fundo aquilo passa uma mensagem. Ela tá tentando explicar que há uma necessidade daquele alimento. Mas as próximas gerações, aí o que chateia não é porque ela não come a cebola que é feita ali na salada. É porque lá no McDonald's, no lanche que vem, come a cebola lá. É verdade. Disfarçada, né? Disfarçado. Então eles disfarçam o mal, mas o mal tá sempre ali. Pois é. Não? Uma coisa que eu acho interessante, eu estava até conversando com um amigo meu outro dia, antigamente as mulheres eram chamadas de meretrizes, né? As prostitutas eram meretrizes. Aí o que aconteceu? Ficou um nome muito difamado, ficou muito feio. Aí vamos mudar esse nome, tá feio demais, cara. Tá. Aí criaram prostituta, cara. A prostituta é um nome mais sofisticado. Aí virou prostituta. Aí começaram a chamar as mulheradas de puta e aquela coisa. Foi piorando, cara. Aí os caras. Não, cara, agora tá feio demais. Encurtou, colocou a sigla. Colocaram. Aí já começaram a xingar um ao outro, né? Seu filho disso, seu filho daquilo. Aí, cara, foram aí mudaram. Aí agora, cara, acho que garota de programa é melhor, né? É mais sofisticado. Profissional. Aí mudaram pra isso aí. Aí, não contente com isso, também ficou difamado, né? Aí, de um tempinho atrás, foi profissional do sexo. Isso. O que você é? Profissional do sexo, faço sexo e tal, né? Também ficou difamado. Agora é o tal do job. Parece nome de carro, né? O que você faz? Eu faço job. E prejudicou todo mundo fazendo trabalho, porque job é trabalho. Job qualquer um fazendo trabalho. Então eles nem se falou uma coisa interessante da cebola ali, cara, eles vão jogando roupagem, né? Vão disfarçando o mal e a galera vai consumindo. Mas o mal tá ali, é uma máscara, né?
O mal tá ali. Isso vai acabando com a mentalidade da nossa geração, cara. Você falou uma coisa muito interessante aí. Reginaldo, parceiro. Reginaldo, pra você, cara, qual é a pior prisão da vida, meu irmão? E por quê? A prisão pior é a espiritual, né? É Você a que acha, ninguém vê. Que ninguém vê, cara. Ninguém tá vendo. Né? E isso engloba tudo que o Ezequiel falou, né? O controle da mente, bom, pelo menos para mim, eu nunca vou controlar minha mente 100%. Porque o apóstolo Paulo sempre fala mesmo, o bem que eu quero, Não consigo. consigo. Quando eu já vi, O mal. já pratiquei o mal. Então, assim, é uma luta constante. O céu, ele é tomado à força. Ele é tomado à força. É uma batalha de cada dia. Essa semana eu vi a entrevista daquele jogador Cristiano Ronaldo e eu achei interessante. Parecia que, se você colocar um terno nele um dia e colocar ele na igreja, ele parecia um crente falando assim, que o repórter entrevista ele fala assim, é fácil a sua vida que você leva? Ele falou, de maneira nenhuma. Você acha que eu gosto de ir pra academia todos os dias? Não gosto. A gente é ser humano, tem dia que a gente vai estar brocochô. Tem dia que você tá alegre, tem dia que você tá triste, tem dia que você olha pro céu, o céu fala pra você, hoje você tá um lixo, cara. Então, assim, é difícil controlar a nossa mente. Eu mesmo, assim, eu falo por mim, é uma luta cada dia para se controlar a mente. E é um paradoxo da nossa vida, né? Quanto mais a gente ser servo de Cristo, mais a gente tem liberdade. Então, assim, para mim, o espiritual que a gente não vê é o mais perigoso. Porque antigamente era olho por olho, dente por dente, né? No Velho Testamento, se você roubava, arrancava a tua mão, arrancava a pinça do seu dedo para você nunca mais roubar. Ou cortava o dedão do pé para que você nunca mais andasse, teria o equilíbrio, né? A prisão, hoje, que a gente vê a prisão, é para ela servir para te melhorar. A prisão física, mas ela não melhora hoje. Ela piora. Essa é a realidade. A prisão era como se fosse um castigo Pra te fazer refletir. para te fazer refletir. O povo do deserto, quando eles... Era uma passagem de 40 dias para Canaã, eles ficaram rodeando 40 anos. Por quê? Porque eles não aprenderam. Deus falou, vocês vão ficar nessa prisão até um dia vocês aprender que ser melhores, mas cada ano que passava, qual que era a saudade deles? Voltar para a escravidão. E hoje a escravidão espiritual, ela é assim. A gente está crente hoje. Mas quem disse que não bate uma saudade, né, Will? De comer os pepinos do rei lá atrás, comer a cebola da escravidão lá, bate aquela vontade, né? Mas aí você tem que domar, endireitar esse negocinho chamado mente e falar assim, não, hoje eu tenho que lutar. Tem dia que tá fácil demais. Tem dia que você tá crente ali que se o mal aparecer, só você levantar a mão, mas tem dia que você fala assim, se ele aparecer, eu acho que eu vou correr. Mata o leão, mas corre de um gato. Exatamente, Ezequiel. Então, assim, a maior prisão hoje, para mim, espiritual, é a que nós não vê. E para derrotar ela, todos os dias lendo a palavra de Deus, jejuando, orando, para que a gente não pensa não somente em desistir, mas em desistir. Espiritual, ela quebra a gente demais. E, assim, o que se caracteriza uma prisão espiritual, na opinião de vocês aqui? O quê? Fraqueza,
né? No sentido de você não ter força para se aproximar de Deus ou de ter uma identidade, entendeu? Com Cristo, né? Ou no caso, assim, também, num outro sentido de, sei lá, possessão demoníacas, por exemplo. E tem gente que é possesso e não sabe, cara. Tem cara que vive a vida. Uma vez tinha um amigo meu que vivia brincando, né? Um dia eu dei uma nele e ele parou. Ah, porque o diabo tá debaixo do meu pé, meu irmão. Bati o pé assim, eu falei assim, tá nada, meu irmão, tá nas suas costas, cara. Ou melhor, tá na sua Tá na cabeça, sua né? cabeça, tá nas suas costas, cara. Tá montado no você aí, meu irmão. Aí, Eu acho cara, O maior perigo caramba. de tudo isso que o Reginaldo tava falando, né? São as opressões, né? Que é o que vem de dentro pra fora. Aquele ali que vocês nem deveriam, não posso nem falar o nome, mas o cara chegou em mim e falou, ó, eu ganho 350 pra ir fingir que tô possesso em tal lugar. Falou pra mim. Aí ele falou, mas eu não tô. Eu falei, não, você tá. Porque pra fingir que tá, você tem que estar muito possesso. Mas o pior de tudo é essa opressão que não se revela como possessão, mas tá te oprimindo, tá te destruindo. Ó, eu vou falar uma coisa aqui, que hoje eu tenho lugar de fala nisso. E muitos não vão falar porque são religiosos. Porque muitos pastores, muitos obreiros... Cadê a câmera? Corta. Muitos obreiros estão vivendo cativo de uma prisão espiritual, estão acabados, destruídos, porque não pode falar que se enfraquece. E o tempo de dedicação, o tempo de luta... Deixa eu te falar uma coisa, fazer exercício físico é ruim? Mas se você fizer demais, você não tem uma exaustão muscular? Trabalhar não é algo bom? Mas se você fizer demais, não gera um estresse? Então tem muitas pessoas que se dedicaram tanto naquilo, não estou falando do que é espiritual, obra de Deus, estou falando daquilo que é físico, instituição, igreja, se dedicam tanto, que não tem tempo de cuidar da sua espiritualidade. Cuida da espiritualidade de todo mundo, mas está cativo. Eu conheço gente que está em depressão, com um sorriso no rosto, com pensamento suicida o tempo todo. E eu fui procurar ajuda de alguém que podia mais que eu. E a pessoa dizia assim, não, vê se não vai para sua igreja, a nossa igreja é saudável, não tem doente. Eu ouvi isso. Então, hoje eu acho que a mente te leva a prisões espirituais perigosíssimas. E é uma coisa assim interessante que eu vejo, que nem você falou desses processos de igreja aí, cara. Qual é o teu nome, cara? Entendeu? O que é esse bigode? É meu! Entrevista com o demônio. Entendeu? Cara, Imagina ele no podcast. cara, se eu pegar, meu irmão, uma cinta, um chinelo, cara, eu tiro o diabo desses caras na chinelada, Tem meu que ser irmão. aquela havaiana brasileirinha que Sim, dói mais. que fica na televisão fazendo fiasco, fazendo teatro. Cara, primeira coisa, você me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia. Um endemoniado, cara. Um endemoniado. Que se encontrou com Cristo. Não tem, cara. Os caras fugiam dele. Jesus tinha que ir até eles. Entendeu? Não vinha lá. Não vai. Cara, a igreja, meu irmão, é o último lugar que esses caras querem ir. Entendeu? Satanás não quer saber de igreja, irmão. O que vai querer fazer o que lá, cara? Fazer o que na igreja? A não ser que essa igreja não corresponda, dentro dos seus verdadeiros... Tá entendendo? Cristo, a mensagem de Cristo, cara, a palavra de Cristo, a presença de Cristo, ela espanta. A palavra por si só repreende ele. Entendeu? Então quem são os endemoniados hoje? Como você falou de prisões espirituais. Primeiro, esses caras, eles se isolam da sociedade, entendeu? As pessoas com aprisionamento espiritual, cara, estão isolados. Elas não têm força para sair de casa. Entendeu? Pensamento suicida o tempo inteiro. Tentativa de suicídio. Pensa em fazer o mal. Pensa em fazer o mal a si mesmo. O cara não come, o cara não toma banho, cara. Entendeu? O cara não consegue se relacionar com a sociedade. Ele não tem contato, ele não consegue fazer amizade. Porque o Satanás, quando ele se apodera da vida de uma pessoa, cara, ele destrói, meu irmão.
Ele acaba. Você viu aquele endemoniado Gadareno, a situação daquele cara, meu? Meu, Jesus tava passando por ali e falou, não vai por aí não, que tem um cara aí que o negócio é bravo. Pode deixar comigo. Não, eu vou por aqui sim. Chegou lá, o cara tava no se alimentava de mortos, restos mortais de pessoas, cara. Morava em sepulcro, cara. Entendeu? E quando Jesus pergunta o nome dele, quem responde? Qual o seu nome? Né? Eu sou o Carlos, eu sou o João, eu sou Legião. Douglas, eu sou... Não. Quem respondeu foi a legião de gente, de demônio que tava no corpo do cara, meu irmão. Pô, nós somos muitos, cara. Tá entendendo? Quem manda aqui somos nós, cara. Entendeu? Vocês não mandam, não. Vocês pegam as suas coisas e saem fora. Ó, Tá eu fui e ele pede permissão pra sair, né? Então deixa uma coisa interessante, cara, que o Satanás, ele sai, mas ele sempre leva alguma coisa com ele, né, cara? Ele sempre deixa prejuízo, né? Ele falou, mas vou levar alguma coisa comigo. Falei, matou, não sei o que. Eu fico com dó dos donos daqueles do porco. Nossa, imagina. Nossa, fazendo água branca aqui ainda uma hora dessa. Mas isso, eu fico imaginando isso também. Tem gente que fala assim, mas tem que cair mesmo dentro da igreja tal, pra poder sair. Mas, gente, é muito sério. Uma possessão maligna. Uma possessão maligna, ela é algo que ela destrói a pessoa de dentro pra fora. É muito mais do que falar nome, é muito mais do que dar entrevista. A possessão maligna, ela vai destruindo a pessoa ao ponto da pessoa definhar. Da pessoa definhar. Eu perdi um amigo, que eu falei pra ele, cara, vem embora pra cá, a gente conversava e tal. E ele falou, cara, eu resolvi me entregar. E ele falava assim, isso não é depressão. Ele fazia parte de uma religião, que não vou comentar aqui e tal, e falou, mas eu resolvi me entregar, eu preciso, ao ponto de ficar, assim, deplorável. E no final da vida, quando ele tira a sua própria vida, não tinha como entrar dentro do quarto dele, de tanto lixo que tinha. E aí eu pergunto, as autoridades espirituais, aonde estão? Porque eu tenho feito uma pergunta nesses últimos dias, pra mim. Eu prego por quê? Se perguntar pra mim se eu amo pregar, eu amo nosso contexto de igreja. Mas depois que acaba ali, né? Todo mundo, cada um vai pra nossa casa, tudo, e depois disso? E quem tá nos cativo? Talvez vai ter alguém nos ouvindo que tá nessa situação. É verdade. E a pessoa não tem força pra ir na igreja, mas a igreja, a eclésia, é chamada pra fora. A Bíblia diz assim, porque o Senhor me ungiu pra pregar, pra libertar cativo. Pra libertar o cativo. Então, tem gente atrás das muralhas que a igreja tem que saltar. Entrar lá dentro do território. Foi o que você falou. Geralmente, esse tipo não vai lá na igreja. Mas a igreja tem que ir até. Tem que ir atrás. Isso é óbvio. Né? Então, Reginaldo, a prisão, então, na sua opinião, então a prisão espiritual é a pior, cara? Sim, porque a gente não vê, a gente não apalpa, né? Por exemplo, se você chegar perto de um precipício, você sabe que ali tem uma plaquinha avisando com todos os requisitos de segurança, até numa empresa. Uma empresa que eu trabalho tem todos os requisitos. Você vai entrar na porta, da porta para dentro, tá lá, é obrigatório o uso de EPI de segurança, sapatão, óculos e protetor auditivo, auricular. Porque você sabe que se você entrar sem esses respectivos protetores, você vai ter um dano futuro, né? Eu já tenho perda auditiva por ser músico e nós sofremos com esses problemas, né? Mas assim, se você não usar uma luva para pegar um produto que vai te cortar, pode arrancar a tua mão, você está sabendo das suas responsabilidades. Agora, o perigo espiritual ninguém vê. E o mundo espiritual é mais ativo do que o físico, né? Exatamente.
Então, assim, que nem você falou, o diabo tá nas suas costas. O pessoal hoje, né, para você aí que está em casa, você acha assim, o diabo tá lá embaixo. Não, as hostes espirituais malignas estão aqui. Tanto que quando Daniel faz o propósito de 21 dias de oração, no primeiro dia Deus responde a oração de Daniel. Só que quando o anjo chega aqui, o que acontece aqui antes de chegar na terra? As hostes espirituais começam a batalha. Então, assim, muitos não sabem que as hostes principais e potestades estão aqui, ó. Então não vem com essa, meu querido. Você mesmo, irmão aí, que fala, o diabo tá debaixo do meu pé. Vigia, viu? Vigia que ele tem poder também, tá? Então, assim, no mundo, no mundo tem dois senhores. Deus e o diabo. Alguém você deve estar fazendo a sua vontade, porque não pode de uma fonte jorrar dois tipos de água salgada e água doce. Então ou você adora a Deus ou você adora o diabo. Então sem essa de o diabo tá na sola do nosso pé porque ele tem poder também. Pega agora. Vamos pisar na cabeça do diabo, sapatear. Então, assim, essa prisão espiritual para mim, é a mais perigosa que existe na face da Terra. Entendeu? Você sabe que se você dá brecha, você perde a sua coroa. Ela sufoca até a morte, né, cara? De forma silenciosa, né? De forma silenciosa, exatamente. E o tempo agora tá muito difícil. Esse tempo agora é um tempo diferente do que era antes. Antigamente nós tínhamos muita facilidade, sensibilidade com as coisas de Deus, talvez por nós temos também menos atrativos antigamente. E isso a gente tem que tomar cuidado, porque quando Jesus Cristo aparece para os discípulos no caminho de Emaús lá, eles estão desanimados. Jesus começa a tentar animar eles, não é? Porque olha o que Jesus começa a falar para eles. Eles falam, onde você estava? Você não está sabendo? Mataram o nosso mestre. Aí Jesus fala assim, viu, mas pera lá. Vocês não viram a lei? Isaac sobe no monte, rapaz, mas ele desce, que ele é um prenúncio que o filho subiria à cruz, mas desceria de lá com vida. Sim. Aí ele fala assim, e o bode solto no campo, representando o pecado que é jogado para fora, e o cordeiro guardado, que ele já falava de restauração. Aí ele fala assim, viu, a água, a rocha que Moisés tocou, representa que a rocha seria ferida, mas dela jorraria a vida. Jesus começa a animar eles para ver se eles se tocam ali no caminho. Mas eles estão tão decepcionados, tão magoados com o que aconteceu naquele momento ali, que eles não percebem. Aí quando vai chegando, Jesus finge que vai passar, né? Eles falam, não, peraí, fica, já se faz tarde. Quando que eles percebem que é Jesus? Na hora de partir o pão, por causa da oração. Jesus levanta e diz assim, Pai. Aí alguém para e fala, opa, eu conheço essa oração. Aí quando ele abre o olho, Jesus não tá mais. Aí olha um pro outro e fala assim, não ardia no seu coração? Não ardia? Eu sinto muita falta de quando a gente chegava na igreja antigamente e os músicos estavam afinando o instrumento. Eu tenho muito, porque minha família era de músico, então geralmente a gente ia na igreja, mas a igreja estava aquele barulho de oração, o culto ainda não tinha começado, e o músico ali afinando o instrumento, aquele já dando prenúncio do que seria o culto, a gente não via a hora do culto inicial, porque o coração já estava queimando. Hoje, para você conseguir, hoje é tanto debate sobre as coisas e pouca aplicação sobre, e tá cheio de gente vivendo numa cadeia espiritual por causa disso. É verdade. Mas é isso aí, rapaziada. William Jardim, qual é a pior prisão do mundo pra você, cara? Bom, acho que tudo que vocês disseram aqui complementam tudo que eu quero compartilhar com vocês, que, assim como o Ezequiel disse, a prisão mental, ela é a raiz de todas as prisões. Porque, por exemplo, se a gente for olhar a raiz, lá no começo que você mencionou, da raiz etimológica, digamos assim, da palavra prisão, a gente vai remeter a algo que é físico, algo que te priva da liberdade, do direito de escolha, de ir e vir, né? E a prisão mental, né, ela é o início da prisão espiritual, das prisões da alma, das prisões sentimentais. Então, começa na sua mente. Na mente. Nós falamos aqui, por exemplo, de algumas prisões que nós chegamos até elas por escolhas que nós fizemos. Mas também existem prisões que
às vezes acontece, por exemplo, um dos tópicos que você mencionou lá no nosso briefing, né, Douglas? Era de prisões, por exemplo, da alma, né? E eu tentei pegar algumas características das prisões da alma que podem surgir, por exemplo, culpa, ressentimento, remorso. E existem coisas que podem levar você, ou as pessoas que estão nos ouvindo, a esse tipo de prisão, que às vezes são coisas que fogem da tua escolha. Por exemplo, uma criança que foi maltratada pelos pais, uma mulher que foi abusada, por exemplo. Então, essas pessoas passam por problemas e têm, por exemplo, culpas ou ressentimentos que aprisionam elas e nem sempre foi por escolhas que ela fez. Sim. Então, quando nós olhamos para aquele que é capaz de nos libertar dessas culpas, apenas Cristo consegue fazer com que uma pessoa que teve esse tipo de trauma, que sofre dentro de si mesmo, passa a ser liberta. Então, na minha opinião, essa prisão mental é a pior de todas as prisões. Por exemplo, nos tópicos que você mencionou, você disse sobre prisões materiais, por exemplo, prisões sentimentais. Às vezes uma pessoa que não tem tanto recurso financeiro, digamos assim, ela tem uma tendência menor a ter uma prisão material porque ela não tem acesso a esse tipo de dinheiro, de bens. Então a pessoa ela tem menos tendência a ter prisões materiais. Às vezes uma pessoa mais nova, que não teve tanto relacionamento assim, ela também tem menos predisposição a ter uma prisão sentimental, né? Mas a prisão mental, né, a gente falou aqui sobre acesso à informação, a ignorância também é uma prisão, que é a falta de informação. Falta de conhecimento, né? É. Mas o excesso a esse tipo de informação também, irrestrita, por exemplo, das crianças, dos jovens de hoje, também acaba fazendo com que a pessoa tenha uma prisão mental em cima disso, né? O Douglas mencionou também um episódio recente aí, né, da minha vida, que, por exemplo, eu até estava comentando com a minha esposa também esses dias, né? Sempre que a gente assiste aqueles cultos de finais de ano, né? A galera, quando vai virar, trocar o ano, você fala, esse ano vai ser o melhor ano da minha vida, né? Esse ano eu vou fazer isso, esse ano vai ser fantástico, né? E você profetiza isso, você profere isso, e muitas vezes o ano começa, como foi o meu caso, por exemplo, lá no começo do ano, roubaram meu carro. Aí, um mês depois, meu pai teve um AVC grave, quase faleceu. E aí, você começa a pensar, poxa, né? Por que isso acontece, né? Por que isso de fato veio a acontecer? E aí uma coisa que Deus fez com que eu pensasse é que como que você pode ser liberto de uma prisão, por exemplo, como o Reginaldo disse, que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que está diante de mim, esse eu faço. Então como você liberta de uma prisão que nem mesmo eu tenho forças para sair dela? Então eu pensei, assim como Paulo disse lá em Filipenses 4:12, onde ele fala que eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter nada. Eu sei o que é ter fartura e sei o que é passar fome também. Então ali é uma clara declaração de que ele não está preso nas coisas deste mundo, né? Não está preso em coisas palpáveis. Então Deus me fez lembrar, me fez pensar de que você não precisa do carro. Você não precisa, né, das coisas que você acha que precisa. Então, de certa forma, isso fez com que eu tivesse menos tendência a ter uma prisão material, por exemplo. Né? Apego material. Então, muitas vezes... superar isso com facilidade? Sim. Até as pessoas que convivem comigo falam, nossa, cara, se fosse comigo eu estaria chorando aqui e roubaram meu carro. Né? E obviamente, eu consegui entender que a liberdade que Jesus nos chamou para viver, né? Não é uma liberdade, inclusive até para a gente conseguir explicar para quem ouve também, que a liberdade que Cristo nos liberta não é uma liberdade para o pecado, mas do pecado. Ou seja, você tem, muitas vezes também, como a gente é jovem, eu vou fazer 30 anos, mas eu me considero super jovem ainda, né? E a galera fala assim, puxa, mas você conta ou eu conto? Então, né? Pô, mas você é jovem, cara, tem tanta coisa legal para você fazer aí fora, né? Putz, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? A pessoa fala, eu que sou livre, eu posso ir lá, eu posso fazer isso, né? E essa liberdade que Cristo nos liberta é aquela liberdade onde você fala, não, eu posso ir lá, mas eu não quero ir. A graça de Deus não é a permissão para pecar, o poder para vencer. Né? Gálatas, capítulo 5, versículo 13, cara, que diz isso, né, cara? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, mas não useis da vossa liberdade, escravidão. Não useis da vossa liberdade para servir a carne. É mais ou menos isso, né? Exato.
No final ele fala, né? Ele fala que Cristo nos libertou para a liberdade, né? E ele roga para que vocês não voltem para O estado anterior, de escravidão. escravidão. Isso aí é né? Gálatas capítulo 5, se eu não me engano. Isso, No começo, 5 eu Gálatas acho. 5:13. 5. Porque, irmãos, para a liberdade é que fosse chamados, mas Exato. não useis a liberdade como oportunidade para servir a vossa carne, mas para servir mutuamente com Acho amor. o que o eu William citei tá em citou, Gálatas 1. Gálatas 5:1, eu acho. Exato. É verdade. Exato. Então essa liberdade que Cristo proporciona faz com que você, mesmo sofrendo algum tipo de problema, Uhum. não esteja preso a esse tipo de coisa, né? Eu até pesquisei algumas coisas aqui para o nosso tema, né, Douglas? Eu sabia que ia ter pessoas extremamente, né, de um alto calibre aqui conosco. Então, eu pesquisei, por exemplo, que se a gente for ficar preso ao sentido, por exemplo, etimológico, digamos assim, da palavra prisão, né? Ela veio como grande parte do nosso vocabulário do latim, né? Que significa prehensius, né? Que é de fato uma prisão física, uma prisão, é um cerceamento da sua liberdade, né? Sim. E essa prisão mental é o oposto, é onde você está livre teoricamente e fisicamente, mas preso mentalmente, né? Então, na minha humilde opinião, a prisão mental se torna a pior das prisões porque ela é raiz de todos os outros, de todas as outras prisões, né? As prisões sentimentais, espirituais, né? A gente comentou aqui, eu tinha também um conhecido, o Douglas, que era muito cético também em relação a coisas espirituais, né? Uhum. E as escolhas na qual ele ia tomando durante a vida e tudo mais, levava ele a um caminho que aparentemente de liberdade, mas que proporcionava um ambiente muito opressor. Você comentou que do rapaz lá que acho que ele tirou a própria vida e que o quarto tá... Mesma coisa, o quarto era uma bagunça, era uma sujeira, um cheiro ruim, né? Então, e isso a pessoa se sentia normal no ambiente como aquele, né? Ele estava num estado de prisão tão grande mental que ele não era capaz de ver a situação que ele estava. O cara não consegue enxergar o próprio estado dele, né, cara? Aquilo que Ele eu não consegue ver. Aquilo para ele é algo comum, normal, né? E o que levou ele àquilo foi justamente uma falsa sensação de liberdade. Uma sensação de que você pode escolher fazer o que você quiser, que isso não terá consequências na sua vida, né? Então, a prisão mental aí, que na minha visão seria uma prisão ruim, que é a raiz de todas as outras prisões. Você falou uma coisa interessante a respeito das prisões materiais, cara, que eu acho assim que é uma das piores que tem. O que acontece hoje em dia, cara? Hoje em dia você não ter recursos, ô Ezequiel, ô Reginaldo, Reginaldo tem. você não ter recursos, cara, é você ser um fracassado, entendeu, cara? Você quer ter o ser humano, o homem, não digo a mulher, mas vou dizer o homem, o sujeito homem, cara, ele é movido a 3 coisas: dinheiro, poder e sexo. É isso que É isso mesmo. te alimenta, entendeu? É isso que alimenta as pessoas, os cativos, né? Não vou dizer a gente, que a gente é livre, então a gente tem essa percepção da vida, né? Mas você quer o quê, cara? Mexer numa pessoa hoje em dia, cara, é dar ela... Foi o que Satanás ofereceu a Cristo. Ele sabia disso. Satanás é muito inteligente, é um cara inteligente, ele sabia disso. Negociante. Sim, ele olhou e falou, cara, falou, rapaz, se você se prostrar perante mim, cara, entendeu? Tudo isso aqui eu vou mostrar, tudo isso aqui eu vou dar pra você. porque Você vai ter elas- todas as mulheres, Jesus viu todas as mulheres lindas do mundo, ele viu ali. Entendeu? Tem gente que acha que Jesus, cara, não Que ele foi... só tava mostrando Não, terra, né? não. Tem gente que acha que Jesus nunca foi tentado na área sexual. Foi demais, cara. Demais, cara. Demais. Demais. E foi muito tentado. Principalmente nessa parte. Quando Satanás mostra pra ele ali os reinos do mundo, cara. Os reinos do mundo. Tá entendendo? O reino é constituído, cara, de mulheres maravilhosas. Entendeu? Você vai ter todos os exércitos do mundo pra você. Você vai poder viver, cara, as 1000 fantasias sexuais que você quiser. Geralmente a tentação, Entendeu? ela se dá no terreno da precisão, Exatamente. né? Ele primeiro Vai ter- oferece pão. Dinheiro, poder, sexo, recurso, à vontade. Tá entendendo? E Jesus resistiu àquilo ali, cara. Por quê? Porque, primeiro, ele era um homem livre, né? Jesus era realmente livre. E quando você é livre, você, que nem você falou, você tem o controle, Domínio. né? Você tem o domínio, né? Como dizia, acho que o próprio Paulo diz ali em Romanos, capítulo de número 6, eu acho que a partir do versículo de número
sei se é 23, 24, 6:12, eu não sei, tem que ver. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em vossos deleites. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, como um instrumento de iniquidade, né? Mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, né, cara? Apresentai-vos a Deus como um instrumento de justiça, né? Então Jesus tinha controle absoluto sobre sua mente, sobre sua consciência, cara, né? Sobre os seus desejos. E o desejo de Jesus era qual? Qual que era o foco dele, cara? Era morrer por nós, cara. Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai e até o final pela gente. Entendeu? Esse era o maior estímulo de Cristo. Então Jesus, ele foi o quê? Ele foi 100% homem, foi 100% Deus, né? Como homem, ele andou sobre as águas, ele multiplicou pães, peixes, né? Calmou tempestade, curou pessoas, expulsou demônios, isso como Deus. Mas como homem, cara, ele resistiu às tentações, né? Inclusive... Tem uma geração aí querendo tirar Deus do homem e o homem do Deus Cristo. Exatamente. Né? Não. Esses caras só confundem. Então, a Bíblia ela tem um princípio crucial na Bíblia, que é o seguinte: ela por si própria se explica. Né? Deus não ia fazer uma coisa que o homem não fosse capaz de entender. Então, a Bíblia por si própria, ela se explica. Desde que você leia com atenção e cuidado, você tenha interesse, né? Você vai entender. Então, voltando ao assunto, cara, o dinheiro é uma coisa, o Ezequiel. Cara, onde entra o dinheiro, cara, entra a desgraça. É impressionante, cara. Mas a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Aí tem a parte que fala que o Deus deste século... Quem que é o Deus desse século? Se for ver, olhar da forma física, é o dinheiro. É o dinheiro, o poder. Você pode né? perceber que tudo se move em volta do dinheiro. Por que antes das potências se alinharem, eles alinham uma nova moeda primeiro? Qual que é a maior guerra que está acontecendo? Tá todo mundo com medo da Terceira Guerra Mundial bélica. Mas qual que é a Terceira Guerra Mundial que já está acontecendo? É a guerra do dinheiro, da moeda, entre China e Estados Unidos. Isso. Então, eu vim de uma família que nós tínhamos muito pouco. E muito simples. Nós nunca tivemos acesso a muita coisa. Mas, igual o William falou, às vezes a pessoa que tem pouco acesso àquilo pode não se tornar cativo, mas tem uma outra parte disso aí. As pessoas vivem numa busca exacerbada pelo dinheiro. Sim. Não é assim? Isso. O cara assiste Pablo Marçal, não tô falando que se é certo, se é errado, tá? Não tô criticando nada, mas o cara vive assistindo o curso do Pablo Marçal. Pô, o cara é rico e tá ensinando o outro como ficar rico. Aí pra você ficar rico, você tem que comprar o curso dele. Será que o cara não consegue se ligar que ele tá ficando rico vendendo pra você o curso? Cara. E que se você para de comprar o curso, inventa um curso e vai vender o curso. Eu falo a verdade pra você, eu sou técnico em refrigeração, conserto máquina de lavadora e geladeira. E o que mais dá dinheiro não é o técnico, é o cara que vende o curso ensinando o técnico. E tá cheio de gente, você acha mesmo, de verdade, posso fazer uma pergunta, eu sou entrevistador, mas posso fazer uma pergunta. Se você é um milionário, você ia perder seu tempo, gastar seu tempo ensinando curso para os outros, para ficar milionário também? Não ia. Até porque assim que ele for milionário. Então as pessoas vão em busca de algo. Hoje é isso aí, essas coisas, esses cursos e tal. Antigamente era o quê? Tinha uns caras aí que vendiam uns negócios de perfume, aí era tudo pirâmide. Aí mostrava lá o cara no cruzeiro, outro, e as pessoas cativas daquilo ali. Eu vi gente que vendeu bem para poder investir naquilo ali. Pirâmide. Quantos negócios de pirâmide, esses negócios, tanta gente crente que eu conheço hoje que tinha um pouco e até o que tinha foi tirado porque investiu naquilo ali. E sabe que também me entristece às vezes? A gente é bombardeado com essa questão, por exemplo, de anúncio de curso, de ficar milionário e tudo mais. Tem pessoas hoje, que se dizem cristãs, por exemplo, usando argumentos e usando a fé Exatamente. para estimular você a ter mais grana, por exemplo, falando, pô, você tem 30 anos de idade e você é cristão e ainda não tem independência financeira, cara. Então eles usam artifícios, Douglas, para fazer com que você se sinta um certo constrangido, tipo de né, constrangido, fracassado, porque você tem 30 anos e não tem seu primeiro milhão. Porque o padrão humano hoje
da idade a partir dos 30 anos. Você já tem que ser milionário Tem que no ter, padrão cara, tem humano que ter de casa hoje. própria, tem que ter tudo, tem que ter carrão. Entendeu? Não, Isso hoje em dia, você vê, tem até vários podcasts aí que vai até criança coach, com né, que tem 15 anos de idade, 17 anos de idade, e já tem dinheiro pra caramba, né, Douglas? E aí a gente vê assim, pô, você se sente numa prisão também de achar, poxa, o que eu tô fazendo de errado? Então vira essa busca de fato pra você conseguir ter mais dinheiro. Ter recursos, né, cara? Independentemente da forma, E né? querer ser superior aos outros, né? né, cara? Eu tenho Exatamente. obrigação de ser melhor que o Ezequiel, eu tenho obrigação com o Ezequiel, eu tenho obrigação de ser melhor que o Reginaldo, que coisa que é impossível. Eu tenho obrigação de ser melhor que o William. E assim, entendeu? Douglas, e aquele negócio, né? Tipo, ó, Essa eu quero que disputa, você né, esteja cara? bem, né? Mas não melhor que Nunca eu. melhor do que... Porque ó, Colossenses, né, que fala assim, pense nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. O ser humano, ele é isso mesmo, ele vive procurando mostrar para o outro que ele é melhor em alguma coisa. E isso traz o apego material. Ó, meu Deus do céu, tenho até medo de falar algumas coisas. Mas eu conheço gente que virou a cara para mim porque eu comprei uma moto. Eu tinha um carro, aí eu fui lá e comprei uma moto. Mas eu não comprei a moto porque eu tinha dinheiro para comprar a moto. Eu comprei a moto por uma necessidade, porque eu precisava de ter para me atender meus clientes de uma forma mais rápida. A pessoa, ela entendeu que eu poderia ter ajudado ela, mas eu não ajudei. E aí eu comprei uma moto. Mas por que você já tinha um carro? E a pessoa virou a cara para mim. Então, assim... Eu nunca tive apego material, não com nada. Eu nunca tive apego. Minha esposa fala assim, você é muito... Você não liga para suas coisas, assim, eu não tenho aquele negócio de dizer assim, eu sou ciumento com isso, com aquilo. Não sou, nunca tive. Porque eu venho de uma família que tudo a gente tinha que dividir. Tudo a gente tinha que dividir. Então, tudo isso. Mas hoje, a prisão material... Antigamente, qual que era a maior causa de separação de um casamento? Antigamente Não. acho que era o que? Adultério? O adultério. É, né? Hoje em dia, a maior causa de separação de casamento é vida financeira. É dinheiro. E as pessoas, elas se separam e elas tomam. Eu não sei se é verdade, tá? Tem um casal que anunciou a separação, que, vixe, parece que mudou até a guerra na Ucrânia quando eles anunciaram a separação. Aí... Eu não sou de acompanhar esse tipo de coisa. Porém, a minha esposa tem uma esmalteria e a minha oficina é do lado. Então, eu sempre vou lá tomar um café e fico ali sentado, programando meu dia aqui, né, lá dentro do salão. E eu ouvi uma pessoa falando para outra, eles não estão separados de verdade. Ela só está fazendo isso porque ela está sendo denunciada na CPI das bets. Então, para não afetar o patrimônio dela, ela tá anunciando uma separação para, caso for condenado, não dá nada. Não sei se é verdade, mas se isso for verdade, olha onde que chega a prisão material. Isso é aprisionamento. Os caras matam um ao outro, cara. Você vê filho matando o pai. Você vê as pessoas perguntando na rua esses vídeos de experimento social. Você troca o amor da sua vida por 10 milhões de reais? A mulher foi e falou, eu troco. Ela esperava o marido falar a mesma coisa, mas quando foi no marido, o marido falou de maneira nenhuma. Então você percebe um cativo e outro livre. Um apegado materialmente e o outro livre. Eu falo com todas as letras. Eu tenho tanta preocupação com a minha família. Eu talvez, não sei se por falta de ter, mas eu me preocupo, talvez até excessivamente, que eu falo pra minha filha e pra minha esposa. Se precisar tirar o meu coração e colocar no lugar delas pra bater, pode levar embora. Isso aqui não é expressão idiomática, não. Isso aqui é literal o que eu tô falando. Mas as pessoas são apegadas naquilo que satisfazem momentaneamente. Dinheiro é uma coisa momentânea. O dinheiro é uma coisa momentânea. O cara mais rico do mundo, junto com o presidente Trump, estão brigando agora. Elon Musk e o Trump. O Elon Musk até outro dia era o braço direito do Trump e agora tá brigando. Tá dizendo que o Trump tem que ser impeachmentado. Por quê? Porque o Trump anunciou umas tarifas lá pra China, e aí o Elon Musk depende de um subsídio da China, tal, que isso tá mexendo na economia dele, e ele já se virou por causa de dinheiro. E ele é mais rico que o Trump. Cara, ele é bilionário, e mesmo assim ele quer mais. Então é cativo, é uma prisão.
As prisões. Gente, é o seguinte, nosso tempo tá acabando aqui. Já vamos pra reta final. Vamos fazer aqui as considerações finais pra gente estar terminando esse bate-papo, que é só mais um dos outros que virão pela frente. A gente vai estar se reunindo aí pra estar falando de outros temas mais pra frente. Então, o que a gente aprende com isso aqui, cara? Que só Cristo é a porta de saída para as prisões da vida. Não tem outra. Tá entendendo? Não é psicólogo, não é psiquiatra, não é psicanalista, não é o Pablo Marçal, nada. Tá entendendo? Só Jesus, cara. Nem Bolsonaro. Nem Bolsonaro, nem Lula, Trump, nem nem ninguém, cara. Só Cristo é o nosso parâmetro, né? Para nossa liberdade. 2 Coríntios 2, complementando o que você está falando, 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. A liberdade. Então essa liberdade, essa liberdade, a verdadeira liberdade, a liberdade que nos dá o direito de escolha, entendeu? Que nos dá uma perspectiva positiva da vida, né? Eu costumo dizer que a nossa consciência, o que é consciência? Consciência, sentimento ou percepção da realidade. Visão de mundo, visão da vida, visão do futuro. A capacidade de discernir o que é certo ou errado em nossos atos pessoais. Isso é consciência. E isso só o evangelho pode dar pra você, cara. Entendeu? Você que tá aí assistindo a gente, você que é viciado em jogo, cara, para com isso, cara. Pelo amor de Deus, cara, para. Esses caras de bet, só eles enriquecem, cara. Para, cara. Jogo, meu irmão, cara, o cara vende as coisas dentro de casa, cara. Tava falando com um cara outro dia e o cara vendendo as coisas de casa pra bancar jogo de bet, cara. Entendeu? Vendendo panela de pressão da esposa, vendendo televisão, vendendo ventilador, tirou roda do carro pra vender. Para com isso, cara. Deixa de ser trouxa, cara. Até a esposa. Não, tem cara que chega ao ridículo, cara. Tá entendendo? Para com isso, cara. Luta contra isso, meu irmão. Tá entendendo? A gente é maior, cara. A gente é maior. A consciência nossa, ela tem que dominar, cara. Sabe o que você dizer, você tá ali na internet ali, cara, você dizer não, cara. Acho que é muito difícil, né, cara? Você dizer não pra pornografia, cara, não pras drogas, entendeu? Não pra aquilo que pode matar você, cara. Tá entendendo? Não pro jogo, entendeu? Esses vícios, cara, vão levar você pra vala, eles vão acabar com a sua vida, eles vão destruir, vão tirar aquilo que você mais ama de você, que é a sua família. As pessoas que se importam com você vão se afastar de você por causa dos seus vícios. Então, para com isso. Exatamente. Né? Torne para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Só ele, né, como ele mesmo disse ali, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Há uma liberdade falsificada. Eu tenho um irmão que ele vai preso desde os 15 anos. E o meu irmão, ele passou a usar maconha, passou a beber. A maconha e a bebida não foi suficiente, ele foi pra cocaína. A cocaína não foi suficiente, ele foi pro crack. Eu e meu irmão, ele é 1 ano só mais novo que eu, faço 35 agora, dia 18, dia 6 de agosto ele faz 34. A última vez que eu morei com meu irmão, nós tínhamos 14 anos, eu 15 e ele 14. E depois disso eu não lembro mais do meu irmão nas festas, preso o tempo todo. Teve um dia que eu tava indo pra igreja, um culto de manhã, e eu passei, ele tava morando na rua, eu passei e peguei um café e sentei na calçada pra tomar com ele. Alguém passou, me viu de terno e gravata e falou: "Você é louco? Você tá todo limpinho, tudo aí sentado com ele. Sentado com um morador de rua." Eu falei: "É porque eu não enxergo ele agora. Eu lembro dele antes dos vícios." Então, pra alguém que tá vendo aí, para. Porque a cadeia física privou meu irmão da família. Mas toda vez que eu peço pra Deus, falo pra ele que tô orando por ele, ele fala: "Não pede pra Deus me libertar dessa cadeia. Um dia o juiz da terra pode me libertar desta. Pede pra Deus me libertar da minha mente. Que essa é a pior, porque não adianta estar livre e ser cativo." Então, às vezes, você pensa que você tá livre aí, cheio de vício, né? Viciado em pornografia, que
Pornografia é um prato que vem lá do inferno recheado, um milkshake que você não sabe o que tem dentro, mas porque tá gostoso no momento, a sensação no momento, mas isso vai te destruir, vai destruir a tua mente, você vai procrastinar, você vai definhar o ponto de perder tudo que você ama. E muito obrigado, Douglas, por essa oportunidade de estar aqui. Foi um prazer. Eu que agradeço vocês, agradeço. William, considerações finais? Não, também só agradecer aí, Douglas, pelo convite, agradecer Reginaldo, Ezequiel aí pela conversa, foi bastante esclarecedor. E para você que nos ouve, como o Douglas falou, né? Busque a Cristo, busque ser verdadeiramente livre, né? Não permita que as prisões dessa vida levem você para o buraco cada vez mais. Então, busque a Cristo, que Ele pode te libertar. Então, obrigado, Douglas, aí pelo convite. Reginaldo? Minhas considerações é para os próprios crentes, né? Que estão presos nessa cadeia aí dos infernos da comunicação. O Will, que é especialista aí, mexe com muita comunicação, ele sabe muito. Esse meio tem derrubado muito crente. Eu não sou muito de postar, eu tenho aquela porcaria lá, não sei porque eu não tirei até hoje, mas tá lá. Só que aí, às vezes, eu vejo próprios crentes colocando pessoas que se mataram, que viveram nas drogas, levando como exemplo na própria página de Instagram, Facebook. Isso para nós, isso não tem palavras para falar isso aí, porque qual exemplo maior que a gente tem para nós é Cristo. E nada mais. E quando Cristo fala assim, que nem se falou, se pois o Filho libertar, eu estava vendo aqui no dicionário, se é uma condição que só você pode oferecer para Cristo. Cristo, ele é educado, ele só vai entrar na sua vida se você abrir o teu coração. E tem muitos crentes aí que estão, na verdade, fechando a porta para Cristo. Então é para você aí se libertar dessa escravidão da comunicação, que ela é pro bem, mas estamos usando pro mal também, cara. Pessoal, Deus abençoe vocês, obrigado a todos. Você que está em casa, obrigado por assistir a gente. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.